Graça e paz, irmãos. É uma saudação bíblica. A graça e a paz não é uma invenção, não. É saudação bíblica. O apóstolo Paulo, quando se dirigia às igrejas, ele se dirigia com a graça e a paz. Quando ele se dirigia a pastor, graça, misericórdia e paz. Isso é muito importante quando a gente conhece. Por quê? Porque a graça regenera o pecador. O pecador é regenerado de graça. Tá certo? Através da obra que Deus fez em favor dele por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a regeneração é de graça pela fé na promessa que Cristo fez, de que quando ele fosse levantado da terra, ele nos atrairia no corpo dele. Uma vez que acreditamos, fomos crucificados com ele e mortos com ele. Então, na morte com Cristo, na cruz, Deus nos justificou do pecado. Foi de graça, não foi cobrado, não. Então, por isso, graça e paz. Quem é nascido de novo tem paz. Quem não é, não tem. Pode ter paz aparente, mas não é paz. Nós temos enfrentado muitas pessoas religiosas, sabe? Pessoas religiosas que nos procuram, às vezes, para saber alguma coisa de CD que houve ou qualquer coisa, mas descobrimos, através das conversas com eles, que o que mais impede as pessoas de serem regeneradas é a soberba. A soberba é produzida pela religião. A religião produz na pessoa soberbo. Ela fica ensoberbecida por achar que foi salva pelas obras que ela pratica. Então, a soberba tem impedido as pessoas de nascer de novo. Então, aqui no capítulo 5 da primeira epístola do apóstolo Pedro, do verso 5 ao 10, aliás, toda a Bíblia Sagrada nos recomenda a tomar cuidado com o perigo da soberba. Toda a Bíblia. Então está escrito assim: semelhantemente, vós mancebos, que significa jovem, sede sujeitos aos anciões, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resiste firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá.
A Ele seja glória e o poder para todos sempre. Amém. Nós te agradecemos, Pai querido e amado, pela Tua palavra que é a verdade. E ela nos adverte sobre o perigo da soberba, Senhor. Afaste de nós toda a artimanha da soberba, por misericórdia. E aceite a nossa gratidão por teres enviado Jesus para nos salvar, dado-nos fé na promessa que Ele fez, de que quando Ele fosse levantado na cruz, Ele nos atrairia no corpo dEle. Muito obrigado, Papai, pelo Espírito Santo que o Senhor nos deu na ressurreição juntamente com Cristo. Nós deixamos com o Espírito Santo para que Ele ministre a palavra a cada um de nós. E o Senhor, por misericórdia, revele Jesus a cada um de nós. É em nome de Jesus que pedimos e agradecemos. Amém. Sentem, amados. O perigo da soberba. Por que o apóstolo Pedro tratou com os jovens? Por que será? Porque são os mais propensos à soberba. Os mais propensos são os jovens. E quem tem mais ansiedade são os jovens. Estão ansiosos, não sabem que tipo de trabalho vai fazer, né, na vida, o que vai estudar. Os jovens são ansiosos. Aparentemente não, mas internamente eles são ansiosos. Então ele pede que os jovens, tanto os adultos também, lancem a sua ansiedade, aí ó, lançando a sua ansiedade sobre Ele, sobre Deus. Está ansioso? Lança sobre Ele. Sede sóbrio, não entre em vícios, não entre em drogas. Sede sóbrio, muito cuidado, tá? Você tem uma vida pela frente, esta vida foi dada por Deus em Cristo Jesus. Tome cuidado, é isso que Ele vai mostrando para nós aqui. E isso serviu para a gente meditar sobre o perigo desta soberba, né? Deus resiste o soberbo. Por isso que eu tenho dito que a religião produz soberba na pessoa. Toda religião, indistintamente, tá? Não estou falando aqui de uma nem de outra. Toda religião produz na pessoa uma certa soberba. Quando a gente lê Jeremias, capítulo 17, verso 5, é esta soberba que está sendo tratada ali, tá certo? Olha o que a soberba faz na pessoa. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. A soberba faz com que a pessoa acha que a salvação dela depende dela, não depende de Jesus. Toda religião ensina que a salvação é pelas obras, toda. Não tem nenhuma que não ensina assim, tá certo? Eles podem até falar que a salvação é de graça, mas depois recebem um carnê com as práticas para serem postas por ele. Então, não existe religião que coloca a confiança no Senhor. O Senhor aqui é Jesus, tá certo? Então a pessoa se torna uma soberba, orgulhosa, e é chamada de maldita. Todo o evangelho das obras faz da pessoa uma maldita. Por isso que nós não podemos deixar de
alarmar as pessoas sobre o perigo da soberba, tá? O soberbo sabe tudo, você vai falar com ele sobre o novo nascimento, ele já diz que nasceu de novo, não quer saber como nascer de novo. O soberbo acha que ele está livre da condenação porque ele está em tal igreja, em tal religião. Sabe, o soberbo não aceita fazer um estudo bíblico sobre como nascer de novo. Ele acha que novo nascimento é pela prática que ele está colocando através do seu viver, tá? Então ele não quer saber como nascer de novo. E então o soberbo é aquele que põe defeito em tudo, põe defeito nos outros, repara os outros. Esse é o soberbo. Tá certo? Então precisamos tomar muito cuidado. O soberbo acha que ele mesmo vai resolver o seu problema. Dificilmente ele lança sobre o Senhor a sua ansiedade. Dificilmente. Ele não acredita que este Deus maravilhoso que enviou Jesus para nos salvar não cobra nada da salvação. Cobra apenas a fé no Filho amado. Qualquer pai acha bom que as pessoas gostem do seu filho. Qualquer pessoa. Qualquer pai acha ruim quando as pessoas não gostam do seu filho. Deus muito menos, tá certo? Deus quer que as pessoas creiam no Filho amado Jesus Cristo. Mas o religioso, ele acredita na igreja que ele frequenta. A igreja que ele frequenta é a certa. A religião que ele está seguindo é a certa. E isso vai fazendo com que ele se torne um maldito diante de Deus, porque Deus resiste o soberbo. O que é resistir? Nada que o soberbo faça ou peça a Deus, recebe de Deus a resposta. Do Deus verdadeiro, Pai do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. O Deus deste século tem poder de responder, tem poder de resolver problemas, poder de curar. O Deus deste século, que é para tapear os religiosos, tá certo? Por isso que o religioso soberbo, ele gosta de ver movimentos, sabe, barulhentos, pessoas caindo para trás, pessoas gritando. É disso que o soberbo gosta. Ah, não, aqui é muito silêncio, né? Nós queremos uma igreja mais avivada. E o que é avivar? Se Deus apareceu para Elias no silêncio, enquanto houve a barulhada lá na caverna, Deus não estava nessa barulhada. Ele apareceu para Elias no silêncio, tratou com ele no silêncio, tá certo? Então, Deus não responde oração só gritada, não. Dificilmente o cristão nascido de novo faz oração gritada, porque está escrito lá em Efésios, no capítulo 4, versículo 30, 31 e 32, para se lançar toda a gritaria fora. Deus não é surdo, mas o soberbo religioso, ele grita para achar que Deus vai ouvir. Não. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual está selados para o dia da redenção. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. A pessoa não sabe que ela está
entristecendo o Espírito Santo com gritaria. Daí está falando para tirar do meio essa gritaria, tá certo? A gritaria, ela é julgadora. A pessoa acha que por gritar mais alto, isso nós vemos no coral, nós vemos em qualquer setor, sabe? A pessoa acha que por gritar mais alto ela está sobressaindo, ela quer. Isso é fruto de soberba, precisa tomar cuidado. Por isso que ele está tratando com um jovem, tá? E é fruto da soberba religiosa. O duro é isso, né? Soberba religiosa, o fruto dela é terrível, tá certo? Quando a gente medita aqui em Gálatas, no capítulo 5, a gente vê ali no versículo 19 e 20, ó. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, e coisa semelhante acerca destas coisas, das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então ele deixou aqui para nós essa... E aí ele fala que o fruto do Espírito, no 22, é diferente. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Esse é fruto do Espírito. Lá em Romanos 8, versos 1, fala que o nascido de novo, ele é dirigido pelo Espírito. Então, o produto do nascido de novo são esses aqui, diferente, né? Romanos 8, 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, esses andam com esses frutos, tá? Dão esses frutos. Fruto do Espírito, não é dele, tá certo? Quando a pessoa nasce de novo, ela não é ela mais que vive, é Cristo que vive nela. Quando ela nasce de novo, segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 15, o que está escrito lá? E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então esses não está pondo defeito em ninguém, não está fazendo julgamento, não está murmurando, não, é fruto do Espírito, ele não murmura. Mas o religioso não, o religioso murmura, cobra Deus e faz, sabe? Religião faz isso da pessoa, precisa tomar muito cuidado. Então nós vemos que o próprio Tiago, ele recomendou para nós, no capítulo 4, versículo 10, que nós sejamos humildes. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. O Senhor é que nos exalta, não somos nós. O religioso, o soberbo, ele se exalta, ele é que é o tal, tá certo? Eu sou isso, eu já sei tudo. O soberbo religioso, ele sabe tudo, é ele que se exalta. Mas o humilde não, o humilde é Jesus que exalta ele, tá certo? Não precisa se preocupar. Provérbio 16, 18 também fala sobre isso. Esse é mais complicado ainda. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. A soberba precede, ela vem antes, tá? E logo a queda vai ser grande. Então, Timóteo falou também lá no capítulo 6, versículo 3 e 4, para nós tomar cuidado
Tome cuidado, lança fora toda soberba. Se alguém ensina alguma doutrina e não se conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, contendas, blasfêmias e suspeitas ruins. Esse é bom colocar lá na parede, deixar bem claro lá, porque é uma realidade da vida das pessoas, tá certo? Não concordou com a disciplina, com o ensino de Cristo, esse é soberbo. A religião não concorda, tanto é que os religiosos crucificaram Jesus. A religião não concorda com a doutrina do novo nascimento. Eles podem até fazer que sim, mas não concordam. Então, é fruto da religião que faz da pessoa um soberbo. Não concorda e não participa desta bênção gloriosa de que a salvação é de graça pela fé. Sempre tem que fazer alguma coisa. Por isso, esses são soberbos, tá certo? Jesus Cristo falou sobre isso também, para nós tomar cuidado lá em Mateus 23, 12. Jesus falou sobre o problema da soberba. Mateus 23, 12. E o que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Deixa os outros te exaltar, não seja você tá? Lucas 18, 10 também fala a mesma coisa. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Aí vem o próximo. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Foi Jesus que tratou sobre isso, e ele ainda vai mais para frente. Lucas foi uma pessoa que pegou os pormenores dos ensinos de Jesus. Por ser médico, ele era médico, ele tinha uma linguagem diferente dos outros que eram pescadores, né? Então ele falou lá no capítulo 14, 10 e 11, também sobre este problema, o perigo da soberba. Lucas 14, 10 e 11. Mas quando fores convidado, vai, assenta-te no derradeiro lugar, para que, quando vier o que te convidou, te diga: amigo, sobe mais para cima. Então terás honra diante dos que estiverem contigo à mesa, porque qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Isso é um ensino que ainda hoje está em prática. Quando você vai em alguma festa, na casa de alguém, nunca vem sentar aqui na frente, senta lá atrás. Para o dono da festa depois te chamar: ô fulano, vem cá, você senta aqui. Ô, você quer dar licença? Vai lá para trás. Aí fica chato. Então é um ensino que para nós é muito importante, como todos eles são importantes. Tá certo? Então o perigo da soberba, ele está em evidência, principalmente nos nossos dias, com tanta religiosidade e tantas pessoas achando que estão certas.
achando que estão certas, não concordando com João capítulo 17, versos 4. Eles não concordam com isso. Religiosidade tem que fazer alguma coisa. Está tudo pronto? Ah, não, não me serve. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste para fazer. Eles não concordam que está pronta, a obra está pronta. Tem que fazer alguma coisa. Tem que levantar a mão aceitando Jesus, que absurdo, é uma obra, sabe? As pessoas fazem sem pensar, mas o pastor está lá, quem aceita Jesus, quem aceita Jesus, aí vai um lá falar, eu aceito, eu sou bonzinho, Jesus está abandonado aí, é uma obra que a pessoa está fazendo, é fruto da soberba, tá certo? Não está certo esse negócio. Nós que somos aceitos por Deus em Cristo Jesus. Não somos nós que aceitamos Jesus. Não. Nós concordamos com o que Ele falou e aí Deus nos aceita. 1 Coríntios, capítulo 1, versos 30. Então, são coisas que a gente precisa estar prevenido para conversar com as pessoas. Nós temos esse desprivilégio de conversar com muito soberbo por aí afora. Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Então nós somos de Deus em Cristo. Não é que nós aceitamos, não. Deus nos aceita. Quando cremos que Cristo nos atraiu no corpo dele, somos aceitos por Deus para sermos gerados de novo. É interessante que sem passar por esse processo, a pessoa não se torna filha de Deus. Ela precisa ouvir a promessa que Cristo fez, ser humilde em querer estar entre aqueles que Jesus prometeu atrair, concordar, eu preciso disso. Isso é fruto de humildade, não é de soberba. Aí a pessoa acredita, ela está em Cristo e Deus gera ela agora para a família dele, não pela bondade dela, nem pela religião dela, mas porque esta pessoa acreditou na promessa que Cristo fez. Daí sempre a nossa insistência em levar as pessoas que João 12:32 é a porta do reino de Deus. Se esta porta estiver fechada para você, nunca você vai entrar no céu. E ela só é aberta através da fé que Deus dá para os humildes. Deus resiste o soberbo, mas dá fé para o humilde. Então a pessoa acredita na promessa que Cristo fez com a fé que Deus dá. Esta fé não vem conosco, não. É Deus que dá quando nós, na humildade, na simplicidade, reconhecermos que precisamos ser salvos, clamamos a Deus, Deus então vai mostrar para nós, de uma maneira ou de outra, que Jesus veio nos salvar e foi crucificado e nos atraiu no corpo dele. Tá certo? E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. Então ele não está cobrando nada, ele não está cobrando. Você acreditou? Acreditei. Então você entrou no reino de Deus, entrou pela porta, agora você está crucificado, morto, sepultado e ressuscitado com a nova vida, a vida de Cristo. Agora é um novo homem, não é mais você,
É Cristo vivendo em você, no Senhor, tá certo? Então, ele não colocou nada aí para ser feito. Ele não colocou que você precisa estar bonito, nem que você está feio, nem que... Ele disse que atrairia todos. Mas até aquele. Mas ele não quer. Ele quer ser salvo pela própria obra dele, quer ser salvo pela religião dele, pela igreja dele. Então ele fica para o lado de fora. Tá certo? Quando o Senhor Jesus Cristo falou lá em João, capítulo 7, versos 37 e 38, ele não colocou nenhuma coisa para nós fazer. Não. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Então, como diz as Escrituras, eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Você crê nisso? Eu creio em Jesus. Qual Jesus que você crê? Então, é esse o ponto. Jesus está mostrando aqui que é ir a Ele. Não é fazer nada, não precisa pagar, traz tanto de dinheiro, não. Se alguém tem sede de salvação, venha a mim. Como, Senhor? Creia que eu te atraí no meu corpo lá na cruz do Calvário. Creia, tá certo? E a pessoa então vai ser gerada por Deus sem pagar nada, não custa nada. Ele disse aí no mesmo Evangelho segundo João, no versículo 35 do capítulo 6, Jesus disse que é de graça, não custa nada. João 6, 35. E Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crer em mim nunca terá sede. Não, nunca mais. Não vai comer capim nas outros lugares, tá certo? Está satisfeito com a obra que Cristo fez por ele. Não vai correr atrás de fazer, mas se eu não fizer isso, o que vai acontecer? Não, deixa Jesus fazer por você. O raciocínio sempre é esse. Se você nasceu de novo, você não vive mais. É Cristo que vive em você. Então, é difícil? Não. É um raciocínio, tá certo? Este raciocínio, o soberbo não tem. Ele quer o raciocínio dele. Ele acha que tem que pagar. Por isso que ele não se conforma com Efésios 2, 8 e 9. Ele não se conforma. Não pode ser de graça. Ué, peraí. Deus é o dono da... Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, de graça, é de graça. Então, não quero. Eu me lembro uma vez que eu estava distribuindo no Evangelho de São João, que antigamente vinha uma revista do tamanho dessa Bíblia, Evangelho de João, vinha Evangelho segundo São João. Na rodoviária, e lá tinha uma banca de engraxar sapato. E o camarada estava engraxando o sapato ali, né? Aí eu falei, o senhor aceita uma revista para o senhor ler enquanto está engraxando o sapato? É religião? Não quero. Tá bom. Aí eu fui, dei as voltas, falei, R$5, uma revista religiosa para o senhor descobrir como ir para o céu. R$5, dá uma aí. Falei, aí, tá certo? Ele pediu uma, de graça ele não quis. Então, o soberbo é assim, ele não quer de graça, ele quer pagar, tá certo? Pouca gente, e também tem outros que quer tudo de graça, isso também é soberbo ao contrário, né? Soberbo religioso, eu estou falando, tá certo? Nós estamos tratando de soberbo religioso
que a religião fez dele um soberbo, tá certo? Eu sei que muita gente tem ouvido o Evangelho de Cristo, que é gratuito, mas não concorda em ser salvo de graça. Por isso que vão para o inferno, porque Deus resiste o soberbo. Humilhai-vos. O que é isso, humilhai-vos? Somos nós que temos que nos humilhar. Não é os outros nos humilhar. Não. Nós, lendo a Bíblia Sagrada, vamos descobrir que estamos indo para o inferno. Se não nascer de novo. E aí então, eu não sei como nascer de novo, mas eu clamo a Deus, Ele vai dar um jeito para mim. Alguém vai me ensinar como nascer de novo quando eu vou a Deus na humildade. Senhor, eu reconheço e etc. Mas enquanto eu tiver um pouquinho de qualidade, por isso que tem uma maneira que as pessoas acham que a pessoa vai olhar para cima quando ela cai numa cisterna e ela tem que olhar para cima, né? Vai olhar no fundo do poço. Não, deixa ele. A hora que ele chegar no fundo do poço, ele vai ter que... Isso é bobagem, né? Não tem nada disso não. Nós precisamos reconhecer que a Bíblia é verdade e que está escrito na Bíblia que se não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. E quem falou foi Jesus e Ele não deixou alternativa nenhuma, não tem plano B. Ou nasce de novo ou vai morar com o diabo eternamente. Então, isso depende de humildade, a pessoa querer. A soberba vai sempre resistir. O soberbo vai resistir, vai falar que já nasceu de novo, vai falar que ele é bonzinho, que ele não... Então, aqui nós estamos fazendo uma análise do perigo da soberba, tá certo? Então, ele está dizendo, lança sobre o Senhor a sua ansiedade. Vá a Ele, tá certo? Mas vá a Ele sóbrio. Não vá cheio de religião, não, tá? Vá sóbrio. Sede sóbrio, vigiai, tome cuidado com os embaraços, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando, como leão, buscando a quem possa tragar. O que o diabo vai querer com a gente? Ele quer a alma, não está querendo o corpo. Jesus falou, olha, se vocês agora vão pregar o Evangelho, não tema aquele que pode matar o corpo e não fazer nada com a alma. Tema aquele que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno, esse é o diabo. Então tem que ser sóbrio, tomar cuidado, de onde vem esse pacote. E aí, o diabo está ao redor? Está. Vai correr dele? Não. Resiste ele. Como? Na fé. A fé vai resistir o diabo. Fé no quê? Fé na palavra de Deus. Como assim? A fé na palavra de Deus. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Tem que ter fé. Não adianta. Aí o diabo terá que ir embora. Então, ao qual resiste firme na fé, sabendo que não é só você que está passando por isso, os irmãos no mundo inteiro. E aí ele diz, quando estiver nessa condição, tá certo? Quando você lançou sobre ele a sua ansiedade, quando você se humilhou perante ele, quando você fugiu da soberba, tá? Não está mais agora achando que você é o tal, mas que o tal é Jesus que te salvou, e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou, vinde a mim, a sua eterna glória, depois de haver despadecido um pouco. Não vai pensar que é uma vidona, não, tá certo? O cristão padece perseguição, padece separação. Os próprios familiares vão falar, ele agora ele é crente, eles não falam que você é filho de Deus.
agora ele não está mais conosco, agora ele não bebe mais com a gente, agora ele não faz mais. É isso. Então nós padecemos, isso para nós é ruim, mas está reservado para nós o quê? A casa que está lá na cidade que Deus construiu, tá certo? A nossa morada vai ser lá. Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. É Ele. Você está entregue? Lançou sobre Ele? Lancei. Você está humilde diante dEle? Senhor, o Senhor sabe que eu dependo do Senhor. Eu, por mim mesmo, não consigo. Então eu preciso do Senhor. Tá certo? Aí Ele vai fazer tudo isso. Você vai poder fazer o seguinte, então. A Ele seja a glória. Não é você, não é o que você fez, não é a sua religião, não é a sua igreja. Não. A Ele seja a glória e o poder para todo sempre. Amém. É Ele, não sou eu. Foge da soberba, tá? Se você está com pensamento de julgar os outros, pensamento de ser o bom, lance na cruz, no corpo de Cristo. Cuidado, muito cuidado, tá? Que a soberba precede a queda e Deus resiste o soberbo. Nós te agradecemos, Pai querido e amado, pela Tua palavra que é a verdade, Senhor. Nós temos a Tua palavra na nossa própria língua. Precisamos que o Senhor nos dê apetite para lermos a Tua palavra, meditar nela, Senhor. Abençoe os amados que não têm tempo de ler a Tua palavra, que não têm tempo de orar a Ti, Senhor. Por favor, ajude no despertamento, Pai. Que eles se despertem, se humilhem diante de Ti, Senhor. Por favor. O Senhor mesmo pode avivar esta igreja, avivar os irmãos através da Tua palavra, Senhor. Está entregue a Ti, Senhor, esta obra gloriosa. Em nome de Jesus. Amém. A graça e a paz, irmãos.